Estamos aqui novamente, mais uma vez, falando para você com o programa Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET, TV Mar da Organização Arnon de Mello. E hoje vamos falar de algo que faz parte de cada um de nós. Quem de você aí do outro lado que está me assistindo não tem momentos de estresse? O estresse faz parte da vida, faz parte do ser humano, da nossa história, da nossa mente, da nossa estrutura emocional. Agora, é exatamente a intensidade e frequência desse estresse que vai fazer que vai vir as patologias ou não. Então, a gente tem que estar muito atento. Se vira doença, precisamos ficar atento. Mas mesmo ainda sem virar doenças, mesmo ainda sem se tornar doença, sem ser um diagnóstico, o estresse já causa muito mal. Ele deixa com que as pessoas se sintam muito mal, deixem de ir ao trabalho, e esse estresse você pode me perguntar por quê. E aí cada um de vocês, claro, me diriam assim, um caminho, tenho certeza que grande, intenso, esse caminho do estresse, não é? Porque você vai dizer eu me estresso com meus filhos, ou os filhos vão dizer eu me estresso com meus pais, ou a dona de casa vai dizer que se expressa com a secretária, e a secretária vai dizer que se estressa com a dona de casa, e vai se dizer que se estressa com os companheiros, não importa se namorado, noivo, casado ou companheiro, seja ele ou ela, razão de estresse. O trabalho. Poxa, então quando é o trabalho, viver com as diferenças não é fácil para ninguém. Quando a gente fala de todo esse ciclo de que precisamos viver na vida, aí a gente pensa o como nos desafia estar junto a pessoas tão diferentes, não é? Cada uma com a sua unicidade, sua forma única de pensar, sua forma única de agir. E nesses comportamentos, nessas atitudes, o conflito. Né? E esse conflito vem no pensar, na forma de agir, porque alguém é mais dócil, alguém é mais agressivo, e claro que em cada um de nós tem as duas coisas. Às vezes mais uma do que outra, mas as duas coisas nos pertencem, que tem a ver com aquele conflito interno do bem e do mal, que é um desafio a cada momento. E aí também esse estresse, ele vem e advém dos acúmulos. A gente vai vivendo, a gente vai experienciando, e cada um de nós temos uma estrutura emocional diferente. Uns suportam muito mais umas coisas que outros. Aí você imagina quando você acumula isso e chega num limiar, e um limite que é diferente para mim e para você, onde não se suporta mais, e a partir daí vem a irritação, vem os sentimentos negativos de que as coisas não vão dar certo. Eu penso o quanto isso é pesado para cada um de nós. Viver com isso, claro, nos desafia. Mas tudo na vida nos desafia, viver nos desafia. E a grande pergunta, é claro, é como conviver da melhor forma com aquilo que nos desafia. E no caso do estresse, eu poderia dizer a vocês que para cada pessoa e para cada situação, uma reflexão diferente, um pensar para que a gente possa junto, por exemplo, estar avaliando, não é, de como é que eu posso tornar a minha vida mais leve. Claro, quem não quer, eu acho tão interessante que as pessoas digam, seja mais leve, torne mais suave, seja mais dócil, seja mais compreensível, mais paciente, e parece que ao falar fica tão fácil, mas é claro que a gente tem que repetir mesmo essas coisas. Agora, fazer é bem diferente de ouvir, de falar, porque falar sempre é mais fácil, né? Agora, sentir e saber como agir nesse sentir é que a gente fica aqui a pensar qual seria a forma, não é? Quais os caminhos e os desvios que a gente dá para chegar naquele caminho que é o do equilíbrio, que é o do bem-estar. E quem não quer? Aí eu fico pensando quantas pessoas se incomodam e não se colocam no lugar do outro. Deixa de pensar que, se essa pessoa está triste, ela também tem direito de sentir. Se ela está com raiva, ela também tem direito, né, de estar. E quando está com raiva do outro, é do outro que ela tem que demonstrar que está triste, ou com raiva, ou se sentindo mal. Mas acontece uma coisa no estresse que eu acho que vale uma reflexão nossa, que é exatamente quando nessa irritação a gente generaliza, quando nessa
raiva que estamos naquele momento onde somos atacados por esses vários fatores de estresse, como, por exemplo, a doença, e a gente coloca para todas as pessoas essa nossa insatisfação, essa nossa frustração. E nessa hora a gente se torna assim desagradável, a gente se torna assim mal com a gente e mal com o outro. Então, o que estamos ganhando? Onde é que se perde, que se ganha nesse caminhar de algo que faz com que todo o ambiente fique ruim? Muita gente já fala da situação em trabalhos, dos assédios morais e dos constrangimentos e das humilhações, e tudo isso nos leva, claro, a saber de que sair de casa e ter que trabalhar é uma vontade, não, é uma necessidade que cada um tem e que temos, né? E ao chegar nesse trabalho, querer um ambiente saudável, parece que é o mínimo que se quer. Mas a gente encontra as diferenças. Então, eu fico sempre naquela expectativa de que eu possa encontrar alguém que pense como eu, que haja como eu, ou então como eu queria. Né? Às vezes não é nem como eu mesmo não consigo ser aquilo que eu queria. Eu estou falando do eu social, eu estou falando daquilo que está sempre trazendo para a gente uma forma de encontrar caminhos para que a gente possa ter bem-estar e que os outros também. É por isso que eu trouxe para aqui o nosso psicólogo Manuel, conhecidíssimo no nosso estado, que faz um trabalho brilhante. E a gente vai falar não só desse estresse, como da ação profissional. Porque se você tem tudo isso, não aguente sozinho, procure ajuda. Então, a gente vai aqui falar dessa ação, né, profissional do psicólogo, que pode estar ajudando em tantas coisas e ainda tem tanto preconceito. Então, até já. Poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Luz. É tanto amor no coração, que emoção. Luz. É maravilha, sensação, redenção. Luz. Tá todo mundo ligado. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Happy Vida faz bem pra você. Bom, como eu tinha dito a vocês no primeiro bloco, né, aquele em que eu respondo e-mails, mas que eu falo para você que me pergunta coisas que estão passando, momentos, dificuldades. Mas aí eu terminei exatamente com a frase de que quando não estou bem e quando eu preciso de ajuda, será que eu tenho que ficar sozinha? E aí, se eu não quero ficar só e se eu acho que tem um caminho, o profissional ideal seria o quê? Eu imagino que seja um psicólogo, né? Por isso que eu trouxe um. Dr. Manuel Carvalho, ele que é super respeitado aqui em Alagoas, não só da forma como atua, pela ética que ele faz, mas porque ele está sempre se atualizando, então ele é muito bom no que ele faz. Então, Manuel, muito obrigado por estar aqui. E aí eu já quero que as pessoas conheçam um pouco, não é, de tudo que você investiu para ser esse bom profissional, esse profissional que as pessoas respeitam. Então, diga um pouco do que você está fazendo, do que você fez, porque você já veio um dia aqui, faz muito tempo, eu estava com saudade, por isso lhe trouxe novamente. Divida um pouco dessas coisas para que as pessoas lá do outro lado ou aí, né, que estão nos assistindo, possam saber. E aí depois a gente fala dessa prática profissional que nos desafia, né? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão em casa. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Atualmente eu sou psicólogo do INSS, da Prefeitura Municipal de Maceió. Também sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, onde hoje eu estou à frente de duas comissões muito importantes. A Comissão de Orientação e Ética, que visa orientar, né, não só a categoria, mas a sociedade sobre o exercício profissional da psicologia, e a Comissão de Avaliação Psicológica. Também sou especialista em psicologia clínica e atuo há mais de 13 anos dentro da prática de avaliação psicológica, de aconselhamento e de orientação, tanto para a sociedade, mas também como formação para a categoria, futuros psicólogos e os psicólogos que já atuam na prática. Ô, Manuel, você veja que esse leque amplo, né, de ação que você tem, e ainda as pessoas têm receio, sim, de procurar um psicólogo. Isso é um preconceito que eu acho que vai passar por muito tempo, porque quando se trata de mente humana, vem sempre junto a loucura, não é? Aquilo que precisamos ser um pouco, porque senão a gente fica muito chato, né? Se fica muito certinho. Mas você dizia, por exemplo, eu falava no início do estresse, não é? E a gente pode começar com as abordagens, para a gente falar do estresse, do que você pensa nele, e dos tratamentos e das formas de agir com esse estresse. Eu precisava, até aproveitando essas diversas ações que você tem e faz, sobre essas diversas abordagens dos psicólogos, que as pessoas não entendem. Por que um age de um jeito, outro age de outro? Essa forma, até mesmo nas mesmas abordagens, cada um é diferente, né, na forma de agir. Fala um pouquinho disso, Manuel. Primeiro, interessante a fala que você trouxe sobre ainda haver muita resistência, né, da sociedade, de uma forma geral, a procurar um psicólogo. Isso melhorou muito, da época que eu me formei no início para hoje, eu percebo que melhorou muito, até pela própria divulgação do serviço de psicologia. Hoje nós temos mídias sociais que levam as informações mais fáceis para a sociedade. Mas ainda há uma certa resistência, principalmente na região, em algumas regiões menos, vamos dizer assim, favorecidas em termos de informação, de acesso ao serviço. Isso se dá, Cláudio, eu acredito também que, diferente de você procurar um médico, né, ou um outro profissional de outra área de saúde,
O psicólogo, ele trata das emoções. E nós, de uma forma geral, achamos que nós somos capazes de lidar plenamente com as nossas emoções. E, às vezes, procurar um psicólogo para uma pessoa pode parecer, eu fracassei em lidar com as minhas emoções. Isso é uma coisa que a gente precisa, inclusive, trazer como orientação para a sociedade. Buscar um psicólogo não é dizer que você fracassou em lidar com seus problemas emocionais. Pelo contrário, você está sendo, inclusive, mais assertivo. Você está procurando um profissional que estudou, que se preparou, que trabalha baseado numa ciência para te orientar em algo que você ainda não conseguiu perceber ou não está conseguindo lidar. Mas o psicólogo não está para fazer as coisas por você. Ele vai te orientar, mas quem vai resolver, quem vai buscar os seus caminhos é sempre o paciente, é sempre o cliente. E aí, dentro dessa ciência da psicologia, como você lembrou bem, tem muitas abordagens. A última vez que eu li o estudo agora recente, existem mais de 200 abordagens de psicologia. E existem as abordagens mais clássicas, mais conhecidas, como a psicanálise, como a cognitiva comportamental, como a Gestalt, entre outras. E essas diferentes abordagens, eu costumo brincar quando estou dando uma palestra, um curso, ela é como se fosse seu óculos, é uma lente para o psicólogo. Então, o mesmo fenômeno, a mesma queixa de um paciente, o psicólogo vai enxergar de acordo com a sua abordagem, com a sua lente, para entender o que está acontecendo. E essas abordagens, elas não têm uma melhor do que a outra, eu costumo sempre trazer isso, mas elas podem ser, para aquele paciente no momento, a mais necessária, ou até aquele que ele se identifica mais. E aí você falou outra coisa interessante, dentro das abordagens, existe o profissional psicólogo. Então, eu já ouvi muitos relatos de pacientes que ele procura um profissional, uma psicóloga ou um psicólogo, e ele não se identifica muito com aquela pessoa. E aí ele procura o outro e ele se identifica e aí começa a haver um link de um trabalho bem mais produtivo. Então, é importante que as pessoas de casa saibam que existem diferentes abordagens e que diferente também tipo de postura do profissional, que pode se adequar mais à necessidade daquele paciente. Então, se você procura um profissional e não se identificou muito, continue procurando, você com certeza vai encontrar um que vai te ajudar muito a você lidar com o teu sofrimento, com os teus problemas emocionais. Você pode até conseguir lidar sozinho, mas com a ajuda profissional você vai sofrer muito menos e vai conseguir ser muito mais assertivo. Poxa, você disse uma coisa muito interessante, Manuel, porque realmente o que faz com que as pessoas tenham essa resistência que você fala, de não só se confrontar, se ver de frente, não é, com as suas dificuldades, que é melhor estar guardando, né, ali. Se eu puder estar postergando, não é, parece-me que não tenho que lidar com as minhas dores e essas dores vão se acumulando. E aí, quando você vai falando de as diversas abordagens e o tipo de cada um, eu fico me lembrando aqui de Irving Allen, que gosto muito, quando ele fala nos desafios da psicologia, as terapias, que ele diz assim, o seu paciente não vai lembrar de você pelas intervenções científicas que você tenha feito, mas a forma como você o acolheu na hora que ele mais precisou. Isso é tão diferente de um para o outro. Agora, também isso fica no limiar da ética, né? O que é que até onde eu posso ir que eu não esteja, vamos dizer assim, ferindo a ética profissional. Uma das coisas que as pessoas têm muito medo também, de ir a um psicólogo e, em vez de ser ajudado, não é, ao contrário, achar que isso que é raro, não é? Hoje a psicologia tem todos os instrumentos para que o paciente não tenha que sofrer esse tipo de dificuldade, de ir e, em vez de vamos dizer assim, encontrar algo que lhe favoreça, que encontrar algo que lhe desfavoreça. Isso é comum, por exemplo, no CRP. Como é que você vê esse caminhar na vida desse tempo? Isso é bem comum e aí é um dos papéis, inclusive, do Conselho Regional de uma profissão. É garantir para a sociedade que os serviços oferecidos pelos profissionais, eles sejam da melhor qualidade científica, do melhor preparo e que também evite trazer danos, né? Claro que podem haver em profissionais que não estejam preparados atuando, e aí a grande importância de denúncias, de fiscalização do Conselho. Mas o Conselho ele tem esse papel de regulamentar, orientar e disciplinar a profissão. Não, eu costumo sempre falar que o Conselho não está para proteger os profissionais vinculados ao Conselho, mas está para proteger a profissão e a sociedade para que ela tenha o melhor serviço possível. E fazendo isso, claro que aquele profissional que se dedica tanto para fazer o correto, para fazer o melhor, é protegido, não é? Sim. Desses raros, que a gente sabe que um caso ou outro que acontece tem a ver
com aquele ser humano imperfeito e que tem suas próprias dificuldades, que é uma coisa que eu acho que cresceu muito a psicologia na hora que os alunos já são estimulados e já são, né, na faculdade, eles precisam se cuidar, se tratar para tratar o outro, né? Antes você tinha o direito de escolher se quero ou não, né, fazer isso, e aí ficava muito difícil. Se nem você que vai lidar com o outro tem dificuldade de lidar com você, fica mais complicado, né, Manuel? Mas e aí, vamos aqui só, a gente falou só rapidamente sobre a abordagem, a gente pode voltar a isso quando falar da prática profissional, mas no estresse. Tanta gente me pergunta, isso é uma coisa muito comum, a gente ouvir, estou estressado, e níveis de estresse violentos a ponto de adoecer. Fale um pouco sobre isso, Manuel. Tá. É interessante, Cláudia, a gente ter ciência que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma perspectiva até preocupante, mas bem real. Hoje, a segunda maior causa de afastamento do trabalhador são os transtornos psicológicos, né? Os estudos da Organização Mundial de Saúde estimam que nos próximos 10, 15, 20 anos vai ser a primeira maior causa de afastamento. Então, hoje a sociedade está bem mais adoecida do que alguns anos atrás. E um dos transtornos mais comuns são os transtornos neuróticos, que nós chamamos, que entra a ansiedade e o estresse. Agora, sobre o estresse específico, é importante a gente primeiro entender o conceito do estresse. Ele é um termo que, inclusive, vem da áreas exatas, né? Da área mecânica, que seria um termo para falar o quanto uma máquina, um equipamento, suporta um peso, havendo uma pequena mudança, né, estrutural dessa máquina, sem quebrar. A partir do momento que ela quebra, aí dizer, ali é o ponto do estresse do equipamento. Trazendo isso para nós, seres humanos, da esfera da saúde, o estresse seria a nossa reação de adaptação a um evento, seja ele externo ou seja ele interno. Até um ponto que a gente não tem um desequilíbrio. A partir daquele desequilíbrio, o estresse passa a ser doentio, como você falou um pouco antes. Então, primeira coisa, o estresse ele não é necessariamente bom ou ruim. Vai depender do tipo do estresse. E ele é extremamente necessário. O estresse ele ajuda, inclusive, a você lidar com demandas do seu dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos, né? O estresse ele prepara você para ter uma reação. E eu costumo dizer que uma das primeiras reações psicológicas do estresse são reações positivas. Motivação, vontade de iniciar alguns projetos ou de enfrentar desafios. Não é algo ruim. Agora, dependendo do tipo Mas aí, peraí, quando você fala de que o estresse é positivo e que isso traz esses estímulos e motivações, você está dizendo que, assim, diante de um estresse, isso impulsiona a ter vontade de fazer isso? Impulsiona não só a ter vontade de fazer algo, como lidar da forma mais eficaz com uma situação. Vou dar um exemplo bem comum. Todo mundo aqui já deve ter passado por provas, né? Escola e faculdade. E aí, a prova que não estressa, que não mexe com o aluno, ele acaba não se envolvendo e se dedicando o suficiente para tirar uma boa nota. Então, aquele estresse inicial, ele é muito importante até para que o aluno, né, seja numa escola, seja numa faculdade, ou seja dentro de uma situação profissional, surge um desafio no trabalho, se não houver o estresse inicial, não vai haver a dedicação necessária para fazer um bom trabalho, aquele melhor trabalho que você poderia fazer. Agora, quando é que o estresse adoece? Aí, os estudos hoje trazem que depende muito do estímulo e uma coisa bem interessante, o que pode me estressar pode não te estressar, o mesmo estímulo. As nossas diferenças. As nossas diferenças dependem de como eu percebo aquele estímulo. Uma coisa que é muito importante, eu tenho certeza que na sua prática você já percebeu também isso com seus clientes. Às vezes o mesmo paciente, em uma situação que ele não se estressaria com um evento, por ele estar mais vulnerável em outra, ele se estressa. Então, o estresse também depende de como eu estou no momento que eu estou lidando com aquele evento. E outra coisa que é muito importante, o tempo que eu estou sendo exposto ao evento. Então, quanto mais tempo... Então, vamos voltar ao exemplo do aluno da prova. Porque é comum os nossos filhos, nossos jovens, em semanas de prova ficarem tão estressados. Porque o tempo de estímulo, às vezes, de provas é muito grande. E aí, uma prova que estaria só o estresse positivo, quando há uma sequência de muitas provas seguidas, por dias, o estímulo de estresse ele é muito forte, mas ele perdura por muito tempo. Aí esse estresse acaba adoecendo. E é isso que acontece em trabalhos. Pessoas afastam de trabalhos porque elas começam a entrar com a situação no trabalho, uma exigência da chefia, falta de condições de trabalho. Por um tempo ela consegue ser adaptativa, mas aquele estímulo, como ele continua, o estresse começa a sair da esfera positiva, que a gente chama saudável e necessária,
para uma situação mais adoecida, mais negativa. Então, quer dizer que quando você falava de algo que é muito comum, não é? E que as pessoas devem estar se identificando nesse momento, porque isso faz parte de cada um de nós, que é exatamente essa diferença de seres humanos que têm estruturas emocionais diferentes, a ponto de que aquilo que a mim eu levo numa boa para outro causa um estresse muito grande, não é? Quer dizer, e aí, se para mim vai demorar mais a chegar num nível de estresse que me paralise ou que não me traga mais estímulo, que me adoeça, para outros, vamos dizer, esse tempo pode ser maior ou menor. Então, a gente está falando aqui, não é exatamente essa estrutura emocional que é mais forte ou mais frágil, que foi... Porque tem a ver com o ambiente também, desde o ambiente da formação, não é? Como um ambiente em que se está na causa desse estresse. Tem pessoas que já têm, nos traços de personalidade, a gente percebe estresses maiores ou menores, não é, Manuel? A própria estrutura de personalidade do indivíduo, Cláudio, influencia em se ele é mais suscetível ou não a desenvolver um estresse negativo. Existem alguns estudos que chamam a personalidade de tipo A e tipo B. Então, algumas personalidades, elas são, como a gente chama, mais ansiogênicas. São aquelas pessoas normalmente mais perfeccionistas, aquelas pessoas que são geralmente muito aceleradas, que gostam, que não têm paciência de esperar os outros resolverem as coisas, elas mesmas vão lá e resolvem. Pessoas que são centralizadoras, que acabam tomando muita coisa para si. Essas pessoas tendem a sofrer mais situações de estresse negativos. E hoje a gente vive um mundo que facilita, vou usar até um termo da química, que traz um catalisador para o processo de estresse. Hoje a gente vive num mundo que é ligado 24 horas, né? As mídias, 24 horas nós estamos expostos a estímulos. Isso faz com que as pessoas que sejam mais suscetíveis, elas desenvolvam doenças como o estresse de uma forma mais frequente. E aí, você falou algo do respeito à individualidade, né? A singularidade de cada indivíduo. Para quem está em casa, às vezes um relacionamento no casal, o marido ou a esposa tem perfis de personalidades diferentes e até relacionadas a situações que envolvem estresse. Então, para um companheiro, uma situação que é bem tranquila de lidar, para outro é muito difícil. E, às vezes, chega muito em consultório porque não há o respeito, porque ele avalia baseado no que ele sente. Ah, mas isso é uma besteira, não era para ela estar tão estressada assim. Mas, para ela, aquilo não é uma besteira. É uma situação que mexe muito com a sua estruturação e com o seu equilíbrio emocional. Então, para quem está em casa, a primeira coisa que é muito importante para trabalhar com o estresse é o autoconhecimento. E aí, por isso, a importância de se procurar profissionais como psicólogos, né, que eles vão ajudar você a compreender até qual é o teu limite, como é que você lida com as situações que eu costumo chamar de desconforto psicológico. Que todos os dias nós temos situações de desconforto psicológico. Agora, quando eu não me percebo, quando eu não tenho um bom autoconhecimento, eu passo por essas situações sem perceber. Aí você trouxe algo bem interessante. Não é porque eu não estou apresentando o que eu não estou sentindo. Aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente, para a psicologia não funciona. Às vezes aquilo que a gente não vê é o que a gente vai sentir mais. A gente está falando já do inconsciente, não é? Que é uma coisa que também nos desafia, aquilo que a gente não consegue ver claramente e exatamente como você falava no óculos, na lente, não é? O olhar de cada profissional, mas também de cada pessoa, da forma como ela sente. Sim. E esse buscar ajuda que você falava aí é muito importante, porque as pessoas ainda, claro, resistem, mas é interessante que ninguém gosta muito de dentista, mas sabe que é uma necessidade e vai. Todo mundo tem um dentista. As pessoas, às vezes, postergam as dificuldades de saúde, né? As doenças que poderiam evitar, que poderiam cuidar, vai deixando para depois, mas todo mundo tem o seu médico e vai no médico, sim. Como se deixar de ir a um psicólogo se a nossa mente é quem controla tudo? E hoje todos os profissionais e cientistas do mundo estão se perguntando quem é que começa primeiro, a doença ou o psicológico? É o psicológico causa da doença ou é a doença que vem por conta do psicológico? Ou seja, é algo intrínseco. Então, se somos uma coisa só, como é que a gente vai dicotomizar, não é? É uma história assim. A unicidade. Somos únicos, sim. E por isso que cada profissional trata cada paciente de uma forma única. E, como o doutor Manuel aqui chamava atenção, quando ele dizia assim,
cada profissional com cada abordagem, é um profissional e tem uma forma que faz o outro se identificar ou não, e por isso das escolhas, porque é que para mim, esse é o meu psicólogo. E uma coisa que a gente antes via na faculdade, e que no meu tempo, principalmente 38 anos atrás, e que hoje já a gente sabe que não é mais, é assim, do mesmo jeito que você tem o seu dentista de confiança, que você tem o seu médico cardiologista, por exemplo, de confiança, já se tem o seu psicólogo de confiança. Você vai por um estresse, você pode ir por uma situação naquele momento que está lhe causando grande desconforto, e até por uma patologia você é curado ou recuperado, porque tem doenças que não se curam, mas se recuperam e se lidam muito bem, e sai e um dia volta, não é? Verdade. Então, quer dizer, não se fecha a porta, e isso não é necessariamente, tem que ser assim, é sempre da escolha do paciente e da relação paciente, não é, e profissional. Como é que você vê isso, Manuel, essas escolhas, essa necessidade de se ter um psicólogo? Olha, primeiro eu vejo como uma grande importância. E aí, voltando até um pouquinho, talvez tempo atrás, alguns anos antes de chegar à necessidade de psicólogo, percebe a grande importância já nas escolas, ensino infantil, ensino já jovem adulto, de se trabalhar as educações emocionais. A gente fala que a escola prepara para a vida, mas são poucas escolas que têm um foco também, disciplinas, que têm professores, que têm espaço para discutir talvez a maior dificuldade que o ser humano vai enfrentar na sua vida adulta. É as suas relações emocionais, seus relacionamentos interpessoais. Então, hoje a gente prepara muito para o campo profissional, muito voltado ao Enem, ao vestibular, mas o jovem, ele na escola, que é um espaço que eu acho um grande espaço de se preparar, porque você sai do seu núcleo familiar, onde ele geralmente ele é bem permissivo em relação às várias situações dos filhos, e ele vai para um ambiente onde ele é menos permissivo, que é mais parecido com a nossa sociedade, onde o jovem ele vai ter que aprender a lidar com as diferentes culturas, diferentes formas de comportar, e aprender a lidar da forma mais assertiva. E aí a gente hoje na escola não tem, na grande maioria das escolas, claro, uma preparação para a educação emocional. E aí isso vem mais tardio para o psicólogo, onde as pessoas muitas vezes já sofreram anos, né? Já tiveram relacionamentos prejudicados, né? Por algumas dificuldades que elas não percebem, que elas não conseguem lidar. Às vezes percebem, mas não conseguem lidar. Aí vem aquele famoso discurso. Na segunda-feira começa a mudar o meu comportamento. E aí chega a segunda, chega a terça, chega a quarta e não consegue. E aí acaba terceirizando a culpa, também é um dos problemas. Ah, mas é porque o outro faz assim, é porque Deus não quer. E aí, como profissional do psicólogo, as pessoas vão começar também a ser mais autônomas e também mais senhoras do seu próprio comportamento. Porque o psicólogo vai trazer esse olhar para as pessoas. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer com muita clareza, a busca em ser normal é um dos grandes problemas hoje, né? A gente buscar um padrão, eu tenho que ser como fulano, beltrano. Então, a psicologia também vai ajudar aos pacientes, aos clientes, a entender realmente qual é o caminho que ela tem que seguir. Porque quando eu busco... Isso que você está dizendo, me permita, é quando você diz assim, o caminho que ela tem que seguir, que é sempre escolhido e entendido por esse paciente, por ele. Não é? Estamos lá só com a lentezinha, não é? Isso. Mas esses diversos caminhos que vão surgindo, que é diferente daquele que ela introjetou, que ela tornou dela, não é? Porque teve a influência do ambiente, das referências familiares, na escola, nos lugares que vive, e nesse autoconhecimento poder dizer, agora eu sei quem sou e o que é melhor para mim. Seria por aí? Também, e até o que você falou bem, vai ter um momento que o paciente ele tem que ter autonomia, dizer, obrigado psicólogo, obrigado psicóloga, agora eu quero seguir sozinho, e quando eu sentir necessidade eu volto. Porque quantas pessoas hoje procuram o consultório, ajuda, porque buscam padrões que não são delas, ou dos pais, o que os pais esperam, as expectativas, ou de amigos, ou da sociedade e, às vezes, do próprio psicólogo. E aí o psicólogo precisa fazer essa leitura para que ele não seja mais uma repetição de expectativas que aprisiona aquela pessoa. Então, acho que um dos principais papéis do psicólogo é também ajudar a pessoa a descobrir o seu próprio caminho e que ela seja a autonomia do seu caso, que ela busque encontrar os seus caminhos. Claro, com a ajuda do profissional vai ser menos sofrido, mas ao final é o caminho da pessoa, é a vida da pessoa. E hoje eu trabalho com orientação de jovens. Quantos jovens procuram o atendimento, até para escolhas profissionais, e eles não sabem o que querem, porque ele está muito preso às opiniões dos outros. E aí, preso na opinião dos outros, não é só fazer o que os outros querem.
Às vezes a gente faz uma escolha errada porque a gente quer fazer exatamente o contrário do que os outros querem. Ou para agradar os... Ou para agradar ou para desagradar. E às vezes sem pensar, mas aquilo realmente que eu quero. Mas o mais importante é desagradar o outro ou não concordar com o outro. E aí acaba sendo uma escolha não assertiva. E aí o papel do psicólogo também não é um papel mágico. Eu costumo dizer, a gente vive hoje uma cultura do self-service. As pessoas procuram, o que é que eu tenho que fazer, doutor, doutora? Não vou dizer o que você tem que fazer. A gente vai descobrir e você vai encontrar o que é que você tem que fazer. Agora, eu vou te ajudar a você fazer essa descoberta. E aí você falou algo bem interessante. Às vezes, os pacientes não querem lidar com essa descoberta porque causa sofrimento. Mas, com certeza, o sofrimento muito maior é deixar guardado, é deixar escondido. É tão interessante que também vem aquela frase que diz assim, se eu lido com isso, dói. Se eu não lido com isso, dói. Qual dor eu vou escolher? O melhor disso, que eu acho que não continua a frase, por exemplo, na hora em que eu procuro um profissional para falar das minhas dificuldades, das minhas dores, eu tenho agora a chance de sair dessas dores e transformá-las, né? É esse paciente, vamos dizer, com a orientação científica, que isso é muito importante, porque sempre está se confundindo o psicólogo com o padre, o pastor, o amigo que dá conselho, né? Ainda é muito forte isso, né? Ele é meu padre, meu pastor, meu psicólogo, sempre está colocando nessa linha daquele que dá conselhos, e o aconselhamento psicológico é diferente do aconselhamento do amigo. Dá para dar um pouquinho essa diferença, só para as pessoas terem uma ideia, Manuel? Dá. Primeiro que o psicólogo não é um bate-papo, não é uma conversa. Nós utilizamos a fala, a escuta principalmente, para entender o que está acontecendo com o paciente, mas fundamentado em técnicas científicas que nós estudamos há anos. O psicólogo ele é especialista do comportamento e da atitude do ser humano. E aí, o papel da escuta ativa, o papel de uma escuta técnica, das intervenções técnicas fundamentadas numa ciência, que é a ciência da psicologia, apesar de ser uma ciência relativamente nova, mas é uma ciência com muitos estudos e que hoje ela está em todas as áreas, né, da sociedade, ela traz um olhar e uma escuta diferente, não é uma conversa. E hoje eu me preocupo, né, com a oferta de tantas terapias, né, de profissões que não são nem regulamentadas. Você está falando não das psicoterapias. Não das psicoterapias. Mas das terapias, ou seja, das terapias alternativas que não são curativas, não é isso? Isso, alternativas algumas que não são nem regulamentadas, né? Vou dar um exemplo que foi bem polêmico, né, de uma intervenção que aconteceu numa novela, onde um personagem que estava vítima de uma situação de violência, ela procurou um profissional que não era o mais habilitado para lidar com aquela situação emocional. E aí, uma coisa que eu sempre reforço enquanto conselho, enquanto psicólogo... por ética, a gente não pode dizer o quê? O que é que aconteceu? A novela, acho que, se não me engano, não sei se é das 8 ou é das 9, né? Você está falando daquela coach, né? Isso, que ela não tinha... Ela era uma advogada, isso, né? Então, a gente não sabe que cursos ela fez para ser coach, mas ela fez hipnose, né? E é assim tão simples. E aí é uma preocupação que a gente sempre precisa alertar a sociedade. Não é que não existam profissionais coaches capacitados para fazer alguns trabalhos, mas hoje a profissão regulamentada, que existe uma entidade de classe que fiscaliza, que exige que sejam utilizadas técnicas científicas, né? E que aquele profissional pode ser punido caso ele não use, inclusive ele pode perder o registro, não poder mais atuar, é a psicologia. E a psicologia hoje é a profissão que melhor está preparada para lidar com as questões emocionais, né? E aí você está falando da novela Do Outro Lado do Paraíso, né? Que é uma novela que eu acho que está terminando. Que causou uma polêmica. Mas uma coisa assim, que causou uma polêmica nacional na nossa área de psicologia. Mas aí, Manuel, também uma coisa que ficou assim, parecendo mágico, né? Quando a gente quer mostrar de que o tempo de cada um deva ser respeitado e que aí, de repente, ali foi tão mágico, não é? Então, de repente, era, vamos dizer assim... Em 2 segundos, a menina, uma coisa que era tão traumática, eu acho que pelo movimento que fizemos no Brasil inteiro, eles depois deram uma segurada, foram por outro caminho, colocaram ali uma psicóloga, né? De tanto que mostramos, porque a gente vê que ainda há muito desconhecimento. Isso. E aí é o reforço daquela cultura do self-service, né? Eu vendo a imagem de que uma intervenção ela vai trazer uma cura mágica, e aí é muito bom. Eu gostaria de tomar um remédiozinho que curasse todos os meus problemas emocionais, né? E que me ajudasse a lidar assertivamente com os problemas. Quem não gostaria? Mas não existe essa medicação, não existe esse remédio, não existe essa mágica. Mas isso é vendido e, às vezes, por um canal de comunicação de massa, né? Como uma novela, como uma televisão. E aí isso aumenta o preconceito.
porque aí se procura um profissional onde ele vai trabalhar baseado numa ciência fundamentada e às vezes não vai ser naquele primeiro atendimento que você vai sair já com uma solução. Normalmente nunca vai sair no primeiro atendimento, né? E não existe uma solução para cada caso. Mas no primeiro atendimento a pessoa já pode sair mais leve, né? Pelo menos eu ouço muito isso, né? Porque as pessoas também acham que é assim, poxa, vou ter que enfrentar agora um psicólogo, vou dizer as coisas que eu não gostaria de estar dizendo a todo mundo e até um desconhecido, não é? Porque aquele profissional na maioria das vezes é. E aí já vou com aquele receio, não é? Já vou colocando uma porção de resistências para ficar mais difícil, que a gente sabe que é uma proteção da mente, né? Para poder adiar. Mas na hora em que eu falo, e parece que quando eu expresso essas emoções, eu me liberto dela. E aí é por isso que os nossos pacientes começam a dizer assim, poxa, estou me sentindo tão mais leve, né? A gente ouve muito isso, né, Manuel? Aí a gente volta até para a temática do estresse, né? A pessoa, vamos imaginar num copo, ela está tão transbordada de situações, de pensamentos, de preocupações, que ela não consegue se desvincular, que aí quando ela procura um profissional capacitado, que às vezes ele só faz uma escuta, que não é só uma escuta, é uma escuta preparada, né? Às vezes ele fala pouco na intervenção, mas ele está dando a escuta técnica e ele está sendo empático, ele está compreendendo o que está acontecendo com o seu paciente. E aí, no final da primeira sessão, já aconteceu demais comigo, o paciente, obrigado, doutora, você me ajudou demais, né? E aí eu parei para pensar, o que é que eu ajudei ele demais? Eu dei um espaço para ele se permitir falar, uma escuta técnica, e eu fui bem atento e compreensível ao que ele estava trazendo. Isso, claro que isso não é um processo terapêutico, mas já é um início importante. E aí, voltando para o estresse, você ajuda aquele paciente que está sobrecarregado, né, de problemas emocionais, de pressão de trabalho, a ele fazer uma válvula de escape, que a gente chama na psicologia, ele faz uma catarse, né? E essa catarse é também importante para a manutenção da saúde mental daquele paciente. Falando em catarse, não é? Tem muita gente que do outro lado, pela primeira vez, ouviu essa palavra, catarse. E olha que isso é uma das milhares, né, palavras que a gente, vamos dizer assim, aprende no nosso saber. Apenas aproveitando essa dica do científico, não é? Então, diz um pouco às pessoas quando é que acontece essa catarse, de que forma ela se dá, que é uma coisa muito importante. De uma forma mais simples para as pessoas entenderem, catarse seria, na realidade, um movimento, uma ação onde as pessoas elas têm um espaço para ser ouvidas, para falar o que está acontecendo, e aquilo já dá um alívio nas suas preocupações, inclusive nos sintomas, né? Muitas vezes um paciente que chega com sintomas de um humor deprimido, choroso, com desesperança, e quando ele tem um espaço onde ele se sente compreendido, ouvido e não julgado, que é muito importante. Uma grande diferença você está falando, não é? Isso. Que as pessoas às vezes não percebem, que é o de ser ouvido, quando a gente faz a devolutiva para ressignificar aquele sentimento, e aquele outro que dá o tal do conselho, né? Que diz assim, ó, você tem que fazer assim quando a minha forma, o que seria bom para mim, não é bom para o outro. Que acaba sendo um julgamento e que acaba, às vezes, a outra pessoa, às vezes, até segue, não vai ser o melhor para ela, ou nem segue, mas se sente que não foi ouvida e compreendida. Então, a catarse seria, de um certo modo, uma forma de você poder descarregar de uma forma assertiva, dentro de uma escuta e de um ambiente preparado para você ter aquela descarga do que está acontecendo e você ter um alívio, não só um alívio de sintomas, mas inclusive das suas angústias e também se sentir mais leve para enfrentar de uma forma mais sadia aquela situação. Aí a gente está falando, tem duas palavras aí que o doutor Manuel falou e eu gosto muito, porque do outro lado tem muitas vezes aquela pessoa que gostaria de entender melhor a psicologia. Aí você falou do empático, não é? Das nossas atitudes empáticas, que é se colocar no lugar do outro, que é uma coisa muito difícil na sociedade de se fazer, não é? As pessoas fazem o julgamento sem essa situação empática, não é? Que é, no consultório, vamos dizer assim, um instrumento fortíssimo de trabalho, não é? Eu acho que um dos principais, né? Eu costumo dizer assim, as teorias elas são fundamentais, mas o papel da relação do profissional com o paciente, ele é fundamental. E dentro desse papel existe essa questão da empatia, que não é simpatia, né? Que é diferente. A empatia é você se colocar no lugar do outro, mas é se colocar no lugar do outro não com teus conceitos, com teus valores, mas é entender como o outro está vivenciando aquela situação, como está sendo sofrido para o outro e dentro das possibilidades, inclusive de recursos que o outro tem, quais são as opções. Às vezes, no momento, ainda não tem opções. Então, qual é o papel principal dessa relação empática? Criar uma relação de confiança para que o outro possa, inclusive, ir se fortalecendo para ele criar alternativas, mas alternativas dentro
do perfil, dentro do estilo cultural dele, dentro das suas características psicológicas. E aí esse é um papel muito importante dessa relação terapeuta e paciente. Por isso que eu falei um pouco antes, às vezes a mesma abordagem, você pode se identificar com o trabalho do psicólogo X, mas não com o do Y, que é da mesma abordagem, porque é uma relação também de pessoas. Não é uma conversa, mas essa relação de pessoas ela é muito importante. E essa empatia de se colocar no lugar do outro também não vai só do psicólogo para o paciente. Muitas vezes o paciente, né, se coloca no lugar do psicólogo, vamos dizer assim, numa projeção, numa forma, vamos dizer assim, de que ele não se identifica. Também. Simplesmente não acontece. Mas tem outra palavrinha que você disse, estou aproveitando só o professor Manuel, que você disse que uma das ações, não é, das várias que ele atua, uma é ser professor. E aí, por isso que eu estou pegando cada palavrinha que a gente, no nosso linguajar, falamos, vamos dizer assim, facilmente, diariamente. Ele falou assertividade, é um tema muito usado, né? Ser assertivo. Então, eu preciso, na minha vida, enquanto profissional, no meu consultório, mas no meu trabalho, em qualquer lugar, a assertividade faz toda uma diferença. Explica um pouco isso. De uma forma, acho que bem geral, a assertividade é você entender a situação, o problema, seja um problema no trabalho, seja um problema do relacionamento em casa, seja um problema, inclusive, dentro de uma situação social. Né? Hoje, um dos problemas que mais traz transtorno é o trânsito, vamos imaginar. E quantas pessoas têm um comportamento pouco assertivo no trânsito, diante de uma situação de estresse? Um comportamento que traga algo que seja... Porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala assertivo, acham que é acertar, o que não deixa de ser, só que não tem C, tem 2 S, né? Isso. Mas que essa assertividade venha com que o nosso comportamento traga de volta aquilo que a gente deseja obter. E, às vezes, até construir algo que não havia uma possibilidade de acontecer sem aquele comportamento, sem aquela atitude assertiva. E aí a assertividade ela não depende só do pensamento lógico, do raciocínio lógico. Quantas pessoas acabam não sendo assertivos, falando que elas sabem que tem que falar, mas da forma, por exemplo, errada, ou no momento errado. Então, a assertividade ela envolve também as questões emocionais e também entender, dentro da assertividade não pode não haver empatia. Eu só sou assertivo se eu for empático. Porque eu posso falar algo que para mim é certo, que para mim eu aguentaria e lembra do estresse, que para mim não causaria estresse, mas quando eu me comporto, eu dou uma devolutiva para outra pessoa, sem ser empático, como ela vai lidar com aquilo, eu posso ter feito o que eu acho que deveria ter sido feito, mas eu fui muito inassertivo. E aquilo pode trazer um transtorno na relação entre essas duas pessoas. Então, um dos primeiros pontos para ser assertivo é a empatia. O outro ponto é se conhecer, porque a gente tem que saber os nossos limites, até onde eu consigo lidar com aquelas situações. Quando eu não consigo lidar, eu tenho que me afastar um pouco daquela situação para eu me preparar a lidar com ela de uma forma melhor. Aí, veja só, Manuel, quando você fala isso, a gente agora está no finalzinho, viu? Vamos aproveitar bem muito esses minutos finais. Segundo o José me disse ali, a gente só tem 2 minutinhos. Passa rápido, E aí, né? não é? A gente tem vontade de dizer muita coisa, mas você estava falando de algo que eu acho que talvez feche bem tudo isso que a gente está falando, não é? Que é a cadeia do que precisamos para ter na vida, de como vamos viver, de como queremos viver. Eu não sei se eu tenho um dia, um mês, um ano, e ninguém sabe quanto tempo de vida, mas como é que eu quero viver esses dias? E aí, de forma assertiva, sem estresse, de preferência, e aí eu tenho que buscar, claro, ajuda se eu não consigo sozinho. E aí você dizia, como fazer tudo isso se eu não me conheço? Não é? E aí, eu só posso lidar com qualquer situação se eu tenho esse conhecimento e sei o que fazer. Como é que eu vou ter determinados comportamentos ou atitudes se eu não me conheço? E aí, como é que eu vou saber o que fazer com outro se eu não conheço o outro? É difícil conhecer o outro se eu não me conheço primeiro. Ou seja, a chave seria essa, autoconhecimento. O autoconhecimento. Eu só vou fazer um ponto sobre o que você falou. Não é sem estresse. É com o manejo adequado do estresse. Que lembra, o estresse ele é importante. Não, e ele faz parte da pessoa, Faz parte da pessoa. E uma coisa que é bem interessante, situações boas causam estresse também. Umas férias, o período antes das férias, ele traz estresse. Às vezes chega cansado. Não, e até antes mesmo das férias, né? Fim de semana, é só você perceber como é que ficam as pessoas no ambiente de trabalho numa sexta-feira à tarde. Elas ficam muito mais agitadas, muito mais eufóricas, que é uma reação do estresse por causa do fim de semana. E aí, para fechar esse autoconhecimento, até eu conhecer o que me causa estresse, o que me causa ansiedade, e conhecer o outro, ele é fundamental hoje para uma relação sadia. E essa relação sadia não só com o outro, mas principalmente com você.
Até você saber dizer não, que é uma das grandes dificuldades hoje. Quando eu começo a me conhecer, eu começo a dizer, olha, eu não preciso dizer sim para todo mundo para as pessoas gostarem de mim. As pessoas têm que começar a gostar de mim também com os meus defeitos, claro que aprendendo a ser empático, a não prejudicar o outro, mas também com as minhas necessidades e as minhas características. E aí perpassa esse autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, melhor você vai conhecer o outro também. Porque uma coisa que você trouxe bem interessante, quando a pessoa está em processo terapêutico, ela começa também a observar o psicólogo, que a gente chama também de transferência, mas ela começa a aprender emocionalmente também com o comportamento do psicólogo. Então, normalmente, quem faz terapia começa a ser mais empático com as pessoas que vivem com ela, porque ela aprende que o psicólogo como também... se fosse um laboratório. É um laboratório e acaba sendo um efeito, tem uma teoria que usa um termo efeito carambola. Quando eu aprendo algo emocionalmente importante, eu começo a utilizar isso em outras esferas da minha vida. Então, quando eu estou fazendo terapia e me conhecendo, eu começo a perceber um pouco melhor o outro, começo a ser mais empático com o outro e eu começo a conhecer um pouquinho melhor o outro. E isso vai facilitar muito as relações emocionais, profissionais, etc. Pois é, Manuel, prometa que você não vai demorar muito a vir aqui de novo. Me convidando, a gente dá um jeitinho. Porque realmente a gente sempre fica com gosto de quero mais quando vem profissionais como o Manuel, que tem tanto a passar, a informar, a dividir, a compartilhar com você. E é exatamente dessa forma que eu agradeço não só a você por ter nos assistido, ao Manuel por ter tido todo o carinho e atenção de estar aqui e poder compartilhar com as pessoas o seu saber. E a mim dizer a você que no próximo quinta-feira estarei aqui novamente às 9h30, depois tem as reprises, não é? Aqui no canal 25 da NET TV Mar, da Organização Arnon de Mello. Até a próxima.